Este é o último vídeo da matéria de Biologia de 11º ano e vamos falar sobre o tema da sistemática dos seres vivos. Ao longo desta parte da matéria, vai ser muito importante a interpretação das árvores filogenéticas ou dos cladogramas, por isso fica já aqui um pequeno resumo que depois irá ser útil em abordagens um bocadinho mais à frente e também é útil para vocês perceberem como resolver os exercícios. Isto aqui já antecipa um bocadinho a ideia de que nós vamos usar os sistemas filogenéticos como sistemas verticais, ou seja, no sentido em que dependem do fator tempo e dependem de algo muito importante, ou seja, da divergência em relação a um ancestral comum. Então, o que é que acontece? Nós vemos que, por exemplo, aqui, ou seja, neste ponto, ok, este corresponde ao ancestral em que houve aqui a separação desta espécie da espécie A. Ou seja, estas duas espécies, se nós quiséssemos encontrar o ancestral comum, tínhamos que recuar aqui atrás. Por exemplo, se nós quiséssemos o ancestral comum entre o D e o F, não vamos cá atrás, ou seja, vamos a este ponto de divergência. Ou então, se quiséssemos o ancestral comum entre a espécie D e a espécie B, ou seja, voltávamos aqui atrás em ambas e vemos que elas se cruzam neste ponto. Significa que também que quanto mais recente é o ponto de divergência, mais próximas filogeneticamente estão as espécies. E, portanto, já antecipando, até porque eu já falei da classificação filogenética, nós, na verdade, temos dois tipos de classificação, a fenética e a filogenética. A classificação fenética é vista de segundo uma perspectiva, digamos, horizontal, porque ela, na verdade, não tem em conta o fator tempo, ou seja, não tem em conta como é que foi a evolução temporal das espécies. Já a classificação filogenética já tem em conta a divergência em termos evolutivos, ou seja, ele tem aqui como referência a ideia o ponto em que ocorreu a divergência em relação a um ancestral comum. Pensei que tinha. Eu acho que tem mais à frente mais algumas informações sobre esta parte, mas já agora nós temos aqui como exemplo três espécies, ou seja, temos aqui o bicho da conta, o escaravelho e o caranguejo. E o que é que acontece? De uma perspectiva fenética, considerava-se que o bicho da conta e o escaravelho eram mais próximos. Porquê? Eles ambos são revestidos por uma carapaça, ou seja, e isso levava a que, em termos fenéticos, ou seja, em termos exteriores, eles estariam mais próximos entre si do que em relação ao caranguejo. No entanto, depois, mais tarde, ou seja, olhando para uma classificação filogenética, percebe-se que mais a nível em termos genéticos, ou seja, o caranguejo, na verdade, está muito mais próximo do bicho da conta do que do escaravelho. Portanto, ou seja, nós temos aqui duas visões diferentes e essas perspectivas vão nos levar a que nós acabamos por distinguir dois tipos de classificação. Agora, vamos falar do sistema hierárquico de classificação de Linneu, ou seja, no fundo, o enquadramento da espécie até ao reino. E isto aqui nós temos que decorar, ou seja, a espécie corresponde ao nível onde, ou seja, quando nós enquadramos indivíduos na mesma espécie, significa que estão ou seja, filogeneticamente, ou seja, estão muito próximos. Ou seja, em termos de proximidade genética, estão extremamente próximos, e depois, à medida que nós vamos caminhando de espécie para género, de género para família, família para ordem, ordem para classe, classe para filo e depois para reino, vai ficando mais abrangente, ou seja, nós vamos englobando mais organismos. Então significa que a proximidade entre elas vai ser menor. Em termos de nomenclatura, nós temos aqui um exemplo, ou seja, nós temos aqui esta espécie, ok? E dentro desta espécie, ou seja, quando nós fazemos esta descrição da espécie, nós estamos a utilizar, portanto, tudo isto, ok? É a espécie. A espécie depois tem lá dentro o seu género, e isto chama-se restritivo específico, que é necessário vir acompanhar no género. Depois temos o nome do autor que deu este nome à espécie e o ano em que foi feita a publicação desse nome. Portanto, a espécie tem uma chamada nomenclatura binominal, ou seja, é necessário ter o restritivo específico mais o nome do género.
Em termos de escrita, nós utilizamos ou seja, a escrita é sempre feita em latim. O latim é por causa de ser uma língua morta, ou seja, a ideia de que não há evolução em termos linguísticos, o que permite que haja uma fiabilidade na forma como nós atribuímos um nome à espécie, ou seja, ela vai ser igual em qualquer parte do mundo e não vai trazer confusões. Depois, temos que escrever o nome do género em letra maiúscula, o nome o restritivo específico em letra minúscula e utilizamos o itálico ou o sublinhado. Depois, voltando aqui aos sistemas de classificações fonéticos. Os sistemas de classificações fonéticos, eles são utilizados em termos de, já tinha dito, ou seja, são sistemas horizontais, por isso não refletem a divergência das espécies, digamos assim, usando o fator tempo, por isso não refletem uma evolução. Portanto, eles apenas ilustram uma similaridade em termos fonéticos, ou seja, mais em termos externos dos indivíduos. E estes tipos de diagramas são designados por fenogramas. Já quando recorremos a filogenéticos, e aqui nós temos, reparem, uma comparação, ou seja, se nós tivéssemos apenas em conta a morfologia, o lagarto está mais perto do crocodilo, mas quando temos em conta evidências a níveis mais genéticos ou moleculares, na verdade a ave está mais próxima do crocodilo. Portanto, os sistemas fonéticos, que é o que nós temos, o fenograma do lado esquerdo, não tem em conta o fator tempo e tem em conta o aspecto mais morfológico. Enquanto que o cladograma, que é a designação que nós atribuímos a este tipo de árvores filogenéticas, tem em consideração evidências moleculares e genéticas. E ele, além disso, tem em conta a divergência a partir de um ancestral comum, ou seja, tem em conta uma história evolutiva, portanto, tem em conta o fator tempo. Aqui era um exemplo de uma interpretação de um cladograma, portanto, ou seja, a utilização dos mais e dos menos para identificar, ou seja, nós temos espécies, ou seja, que apresentam mais ou menos características, e o que acontece é que quantas mais características nós vamos ter, significa que mais próximas vão estar as espécies, ou seja, mais recentes, digamos assim, vão ser as espécies. Mais uma comparação, portanto, só para concluir, os fenéticos temos baseados em grande diversidade de características, mais de natureza morfológica, bioquímica, genética, comportamental ou evolutiva. Os filogenéticos têm como base a ancestralidade dos seres vivos, portanto, ou seja, baseiam-se na mesma ideia, mas mas reflete a questão temporal e a tal divergência do ancestral comum. Portanto, os genéticos não refletem a história evolutiva, os filogenéticos sim. Dessa forma, nós classificamos como horizontal, tendo a ideia que não considera o fator tempo, e quando é vertical, considera o fator tempo. A designação ou seja, a designação dos fonéticos em termos de representação chamam-se os fenogramas, dos filogenéticos temos as árvores filogenéticas ou cladogramas. Ok. Agora vamos passar para os sistemas de classificação, ou seja, a distribuição dos organismos por diferentes reinos. Vamos começar pela classificação, uma classificação de Whittaker modificado. Para Whittaker, os organismos eram distribuídos por 5 reinos. O mais simples de todos é o Monera, que só engloba os procariontes, ou seja, os procariontes só existem no reino Monera e, portanto, em termos estruturais, são unicelulares. Como nós sabemos, o reino Monera, nós vamos ter os produtores ou os microconsumidores. Depois, nos restantes 4 reinos, protista, fungi, plantae e animalia, temos sempre eucariontes, ou seja, só que depois há aqui uma distinção em que no protista e no fungi nós temos os unicelulares ou os multicelulares, mas com baixo grau de diferenciação, e no plantae e no animalia temos os pluricelulares com elevado grau de diferenciação. No caso dos protistas, eles englobam produtores, como é o caso das algas, macroconsumidores e microconsumidores. Os fungi, apenas microconsumidores, eles na verdade, os do fungi e do animal, nós até poderemos dizer que eles são muito próximos em termos de modo de nutrição, porque são ambos heterotróficos. No entanto, o fungi é por absorção e o animal é por ingestão. Já em termos de interação com os ecossistemas, no fungi são microconsumidores exclusivamente e no animalia são macroconsumidores. Por último, deixei para fim o plantae. O plantae são autotróficos por fotossíntese, ou seja, fotossintéticos, e são produtores.
Aqui temos outra visão mais resumida, ou seja, que assim conseguimos ver, ou seja, do reino Monera é o único que leva os procariontes, o resto vai tudo para os outros eucariontes nos outros quatro reinos. Em termos de serem unicelulares ou multicelulares com pouca diferenciação. Então, os unicelulares são do Monera, Protista e Fungi, mas também os pouco diferenciado também temos no reino Protista e Fungi. Depois, quando passamos para uma maior diferenciação, Plantae e Animalia. Agora, os heterotróficos existem em todos os reinos, exceto no Plantae, que são exclusivamente autotróficos. No caso dos autotróficos, também inclui nos mais simples, ou seja, no Monera e no Protista. Depois, dentro de serem heterotróficos, nós temos heterotróficos por absorção e por ingestão. O absorção existe nos três mais simples, no ingestão existe no Protista e existe no Animalia. Em termos de interação com os ecossistemas, a interação está dependente do modo de nutrição, ou seja, os produtores são aqueles que fazem nutrição, ou seja, em termos de autotrofia, ou seja, são autotróficos. Depois, os macroconsumidores significa que são heterotróficos e necessitam de ingerir o alimento. Os microconsumidores significa que são heterotróficos por absorção. Portanto, ou seja, vocês sabendo o modo de nutrição, sabem automaticamente a interação com os ecossistemas. Depois, mais recentemente, temos uma visão um bocadinho diferente, uma vez que ou seja, temos aqui uma subdivisão dos organismos em domínios também, uma vez que, ou seja, segundo esta visão deste cientista, o que acontece é que dentro do Monera, onde se encontravam as bactérias, nós temos bactérias que, ou seja, são muito distintas, ou seja, temos grupos, digamos assim, de bactérias em que elas até estão mais próximas do grupo do domínio dos outros, do protista, fungos, ou seja, dos eucariontes, ou seja, neste caso do domínio eucária, do que dentro do próprio reino Monera. Então significa que, no fundo, houve aqui uma separação do reino Monera em bactéria e arqueia. Ou seja, o arqueia, o que é que acontece? Ele contém, no fundo, bactérias que são considerados, que sobrevivem a temperaturas muito elevadas, que são chamados os termófilos. Está bem? Essencialmente é isso. Depois de um eucária, temos os restantes, temos o protista, temos o fungi, o plantae e o animalia. De referir que mesmo o protista chegou a ter subdivisões dentro deste, uma vez que também tem organismos que são muito distintos entre si. Ok, damos então por concluído o tema da biologia 11º ano. O próximo vamos passar para a biologia de 10º ano e depois iremos futuramente passar para a geologia. Espero que estes vídeos estejam a ser úteis e vemos no próximo vídeo.